Tiro, porrada e bomba. A gente pode definir resumidamente muitos, mas muitos filmes estadunidenses com essa breve descrição. Se eu falar filme de guerra, também não, né? Com estreia em 2014, Sniper Americano, onde a gente acompanha a história de um soldado dos Estados Unidos que vai lutar na Guerra do Iraque após os atentados às Torres Gêmeas. Ele se torna um dos maiores snipers da história dos Estados Unidos, e com maior eu quero dizer que foi o que mais matou pessoa, na realidade. É impressionante ver como os Estados Unidos amam heroificar a gente dodói da cabeça, porque o filme é exatamente isso. Um grande desdobramento discursivo para passar pano para homicídio em massa, feito por um psicopata, mas não um psicopata americano. Aí é outro filme. Bem-vinda pessoa ou pessoas a mais este podcast qualquer, com uma fala qualquer, uma música qualquer e um apresentador qualquer, no caso eu, um Lucas qualquer. Hoje vamos falar de Sniper Americano, mais um filme que tenta justificar a partir das imagens a invasão por parte dos Estados Unidos ao Iraque. Estejam pessoas avisadas de spoilers a partir de agora. Quando você filma ou tira foto, você com certeza já parou para pensar ou mesmo testar o melhor ângulo, luz e aquela pose bonita. Ou seja, assim como toda e qualquer imagem, a construção dela está muito além de um simples clique. Seja no vídeo do aplicativo ou no filme que a gente assiste, existe mais do que a imagem em si. Existem escolhas por detrás delas. Eu sou um Lucas qualquer e adentre a mais um episódio deste podcast. Não é só a gente que fala, a imagem fala. Episódio 1. Sniper Americano. A tela tá escura ainda, não dá pra ver nada. Algo tá sendo falado numa caixa de som velha. É árabe. Allah é o maior. Allah é o maior, entoa essa voz. Outro som bem diferente desse então começa a abafar essa voz. É o som de um tanque de guerra que passa por cima do outro som. Esse tanque de guerra então aparece nela. A primeira imagem do filme. O tanque de guerra é filmado de baixo para cima, imponente, vistoso, mostrando seu grande e avantajado poderio bélico logo de cara. É um filme estadunidense, né? O que mais a gente podia esperar? Tem duas coisas muito importantes aqui nesse início. Isso assim, um pequeno segundo já, né? Poucos segundos. A primeira é ele já colocar para o público o filme que esse vai ser um filme de guerra que se passa no Oriente Médio. E assim, é tanta guerra que os Estados Unidos já participou que a imagem de um tanquinho de guerra não vai dar conta de falar qual é a guerra que está sendo contada nesse filme. Na parte do som, os entoados em árabe ajudam a contextualizar que o que a gente está vendo é esse período de guerra ao terror, essa guerra a partir do ataque das Torres Gêmeas. Sabe todo aquele momento que aconteceu depois que o Oriente Médio tratou os Estados Unidos, que nem eles tratam todo o restante do mundo? Sabe, com aquela ofensiva militar atacando um avião nas Torres Gêmeas? São todas essas guerras que aconteceram depois disso, nesse território, no Oriente Médio, após o 11 de setembro. Os Estados Unidos tentam convencer o mundo de que o Iraque produz armas químicas. O secretário de Estado Colin Powell apresenta suas provas na ONU, mas a opinião no Conselho de Segurança não muda. Os países membros querem mais tempo para inspeções no país de Saddam Hussein. E nossos repórteres em Bagdá mostram a reação dos iraquianos. Ainda nessa cena, a gente vai para um campo mais pessoal mesmo, um campo mais de interpretação, que para mim isso representa um esmagamento. É uma sobreposição do som do tanque de guerra dos Estados Unidos, com essa relação, com essa fala árabe que é própria da invasão que se forma ali. Então é os Estados Unidos oprimindo essa questão muçulmana, essa questão do Oriente Médio ali, do Iraque. Eu realmente acho interessante quando o filme consegue utilizar a linguagem como uma forma de contar essas coisas também. Mas, antes de mais coisas, de falar mais cenas, para você que nunca tinha ouvido falar desse filme, vamos com a sinopse. Sinopse. Chris Kyle é um atirador de elite das Forças Especiais da Marinha dos Estados Unidos. Durante a Guerra do Iraque, sua missão é proteger seus companheiros e seu dever faz dele um dos maiores atiradores da história norte-americana. Sua precisão salva inúmeras vidas, mas também o torna um alvo preferencial. Quando Kyle finalmente volta para casa, ele descobre que não tem como
deixar a guerra para trás. Kyle, então, é o nosso protagonista, nosso herói. Bom, longe de mim ser o meu herói, mas nesse caso é o do filme, então é o que a gente tá tendo pra hoje. Depois do tanque de guerra, que a gente falou na cena anterior, antes da sinopse, a gente vê um enquadramento bem amplo, pra gente ver onde cada coisa tá, sabe? O Kyle, ele tá em uma laje, deitado com sua arma de sniper, aquela pra atirar de longe, sabe? Dá cobertura pra quem tá ali na frente. No caso, quem tá na frente é aquele tanque de guerra que a gente viu na cena anterior, junto com outros soldados que avançam em uma rua simples, cheia de destroços. O filme então se aproxima de Kyle. A gente vê pelo binóculo de mira dele um iraquiano no celular, em uma ligação. A gente vai saber depois que esse homem é o objetivo principal da missão, mas aqui a gente tem essa importância dada pela imagem, essa coisa que é a mira do Kyle. A gente tem uma atenção especial de Kyle, que é o protagonista, a esse personagem que vai ser o grande vilão. Esse cara, ele logo sai de vista e a gente não consegue ver mais nada. Kyle, então, ele muda a posição dele para ver uma mulher e uma criança que saem da mesma casa que estava esse cara no celular. A gente vê essa mulher entregando para uma criança uma granada e faz ela andar em direção aos militares. Kyle fica em um terrível dilema: atirar ou não. Para tudo aí! Agora vai, me diz, ele atira ou não? Tempo na tela. E ele atira! Mas pera. A gente não viu isso ainda, tá? Não viu. Sabe por que a gente não viu? É pra uma suspensão de expectativa pra engajar o público? Sim, também. Não vou dizer que não, mas eu diria que é muito mais do que isso. Quando a gente corta pra ver a cena seguinte, o que a gente vê a seguir são 23 minutos que mostram desde a infância de Kyle até ele virar adulto. Ele de peão de rodeio até ele ser chifrado pela namorada, ele entrar na marinha, ele encontrar uma nova mulher, ele vai casar com essa mulher, ele vai engravidar com essa mulher e a gente vai chegar até o momento que a gente tá no filme que ele vai atirar ou não, né? Porque deu a suspensão, suspensão de expectativa. Que a gente vai ver o que vai acontecer depois. Então, depois de tudo isso, desses 23 minutos contando a vida dele, a gente vai ver o tiro realmente sendo feito. Mas por quê? Porque a gente não vai direto ao ponto e ver ele finalmente atirando na criança. Porque a gente não pode começar com o pé esquerdo com o personagem, por assim dizer. O filme quer contar Kyle como herói. E aqui eu coloco isso como um conceito dado. Porque assim, no final do filme, quando o Kyle vai morrer também, a gente vê uma tentativa de um final muito emocionante, muito espetaculoso, com um funeral que por si só é espetaculoso. Mais tentativa de heroificar essa persona, que é o Kyle, eu não sei o que seria. E isso de heroificar o Kyle é feito ao longo de todo o filme. Enfim, Kyle atirar uma criança logo no início do filme, quando o público ainda está conhecendo ele, seria, na nossa visão, meio que imperdoável, porque a gente tem esse símbolo da criança, da infância, como uma pureza, como uma inocência. Assim, a gente volta ao passado, aos aprendizados de Kyle que vão o moldar para o momento do filme atual, em que a gente vai ver, por fim, ele atirando e isso ser justificado, essas ações dele sendo justificado para o público, que vai ficar, a partir de então, ao seu lado. É a mesma coisa que você, em uma mesa de bar, tentando convencer seus amigos e seus amigos a gostarem daquela pessoa, daquela outra pessoa, sabe? Que só é sua amiga e que não tem nenhum carisma, não tem o carinho desse grupo. Você vai dizer, mas é o jeitinho dela. Mas a vida dela fez ela assim. Mas a vida dela é muito difícil. Mas você não sabe o que ela passou. Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela. É isso, no final das contas, um grande mas que está sendo colocado ali para justificar esses dilemas e escolhas que o personagem vai tomar. Temos esse lugar estrutural do início do filme, o primeiro ato, onde a gente vê os objetivos principais do personagem, seu mundo e suas concepções e as justificativas de suas ações. Mas tem alguns elementos nesse início que eu quero explorar antes dele efetivar o assassinato da criança. Primeiro, é o corte que transiciona do presente de Kyle na guerra para ele criança. É um corte que tem continuidade a partir do barulho de tiro. A gente acha que ele vai atirar no presente, na criança, mas aí a gente vê ele atirando quando ele era criança, no passado. Essa
questão de ele no presente e ele no passado dá um sentido imenso de analogia, de comparação. Afinal de contas, é uma ação continuada. Ele está atirando no presente e ele está atirando no passado. É uma transição muito bem feita, tecnicamente. A gente vê, então, na realidade, o que ele atira quando criança, no passado. Ele atira num cervo. Então, ele vai atirar no presente em uma criança. Mas aí a gente tem um momento comparativo que ele atira em um cervo. Olha que lindo. Comparar matar uma criança iraquiana com matar um animal. Perfeito. 10 de 10. É uma montagem maldosa. E não me importa se foi consciente ou inconsciente de quem estava construindo aquilo. Mas é isso que eles estão dizendo na montagem também. Que existe uma comparação entre uma criança iraquiana, selvagem na visão deles, com um cervo. E um grande elevamento dessa palavra selvagem, porque eles vão dizer isso mais pra frente, que os iraquianos são selvagens. Babe, they're fucking savages. Babe, they're fucking savages. Outro ponto adorável do filme é basicamente a teoria que o filme tem. Assim, vamos lá, todo filme tem uma teoria. Em nosso caso aqui, eles deixam ela bem explícita. Kyle é mostrado aqui como um homem de bem, um homem da igreja, um homem de fé. Ele até leva a sua bibliazinha pra guerra. Fofo demais, né? E a família dele também é da igreja, também é de fé, super tradicional texana. Nessa sequência da infância dele, em um dia, o irmão dele apanha na escola e Kyle o defende. O pai, numa mesa de almoço, quando sabe disso, fica muito bravo com o irmão de Kyle, que é o menos homem, é o mais fraco, essa coisa bem de interior, sabe? Meio que masculinidade de Mato Grosso do Sul, sabe? É isso. O Texas é o Mato Grosso do Sul dos Estados Unidos. Enfim, o pai de Kyle, orgulhoso dele, de ser o filho mais forte, mais homem, que bateu e defendeu o irmão mais novo, entoa um belo e motivador discurso. Ele fala assim, com as palavras dele mesmo, mas traduzidas. There are three types of people in this world. Sheep, Existem wolves and três sheepdogs. tipos de pessoas nesse mundo. Ovelhas, lobos e cães pastores. Algumas pessoas preferem acreditar que não há mal nesse mundo. Se o mal lhes bate à porta, eles não sabem se defender. Essas são as ovelhas. Aí temos os predadores, que usam de violência para tirar proveito dos fracos. São os lobos. E aqueles abençoados, com o dom da agressão, com necessidade indômita de proteger o rebanho. Esses são de uma espécie rara, que vive para combater o lobo. São os cães pastores. Não estamos criando ovelhas nessa família. Mato-os se virarem lobos. Mas nós os protegemos uns aos outros. I will whoop your ass if you turn into a wolf. But we protect our own. Lindo, não? Como o povo estadunidense é bom pro mundo. Eles nos defendem dos malvados árabes. Eu, enquanto ovelha latina, me sinto muito mais segura. Muito obrigado, Estados Unidos. Por isso é que eles estão dizendo, com esse discurso, que eles conseguem proteger o rebanho, os mais fracos, que não têm o dom da agressão, sem tirar proveito dos fracos. Não é uma indústria bélica que se tornou a maior reprimida dos outros, não. É um dom divino de força mesmo, porque eles nunca se aproveitaram de ninguém, imagina. Por isso é o dom mesmo, não tecnologia e muito menos dinheiro investido. Esse discurso reitera o ponto que eu já falei desses 23 minutos serem uma grande justificativa para ações de Kyle, tornando suas ações justificáveis e glorificadas, pois sua luta é, nessa visão torta, legítima. Mas não deixa de ser engraçado como eles não têm sutileza nenhuma para deixar explícita essa visão que o filme tenta contar. Voltamos ao presente de Kyle. A cena continua. Então a gente vê ele finalmente matando a criança. Então, vocês acharam que não tinha como eu problematizar mais ainda isso, né? É claro que eu vou. Vocês não acham estranho a primeira morte de Kyle em tela ser de uma criança? Se vocês verem ao longo do filme, em todo o restante do filme, o que a gente vê ser morto são homens adultos, em sua maior parte do exército inimigo. A situação piora quando a cena continua, pois ele também mata
uma mulher civil, pois quando a criança morre, a mulher nem liga para a morte da criança, né? Deixa ela lá, morta, caída, simplesmente sai correndo, pega a granada que estava com a criança e taca no pelotão de Kylie. De novo, ele mata uma criança e uma mulher civil que ia atacar o pelotão deles com uma granada. Você que tá ouvindo isso pode me contra-argumentar. Ah, isso é legítima defesa. Tá, eu não questiono isso. É legítima defesa. Mas por que, nesse cenário, começar os assassinatos de Kylie com 2 civis, uma criança e uma mulher? Enquanto roteirista, produtor ou diretor, eu posso decidir uma imensidade de coisas. Por que começar assim, então? Por que começar com uma morte de uma criança e de uma mulher? Isso, na realidade, é muito inteligente. Isso não é por acaso, é uma escolha pensada. É uma escolha com dupla função, que é a de demonstrar crueldade e estabelecer medida. Demonstrar crueldade, esse é o primeiro ponto. A gente começa essa crueldade com um fator de desumanização. Do lado que o filme quer contar, do que o filme tá, a gente tá ouvindo a conversa dos soldados estadunidenses, a proximidade que eles têm, a própria narrativa do passado de Kylie com uma história, uma família. Enquanto isso, do outro lado, do inimigo, dos iraquianos, a gente não ouve eles conversando, a gente não sabe nada deles. Os iraquianos, então, não têm nenhuma profundidade, e assim também não tem nenhuma humanidade. Quando você tira a fala, a língua de um povo, fica muito mais fácil desumanizar esse povo. Então a gente tem um povo que não tem profundidade, logo eles não têm humanidade, e logo fica muito mais fácil de deixar cruel esse povo. Porque eles não têm humanidade, porque eles não têm nenhuma profundidade e não tem nenhuma contradição. Enquanto as ações que são construídas no filme, já é maldoso o suficiente o filme começar os ataques iraquianos com uma criança. Pior ainda, que depois que ela morre pelo tiro de Kylie, não há nenhuma reação por parte da mulher com a morte da criança. Não tem nenhuma. Ela só dá um grito que a gente nem vê sendo emitido por ela. Mais desumanização e mais crueldade. Ela nem xinga o pelotão, nem nada. A gente só ouve um barulho quando o tiro atravessa ela, um gemido de dor. Não há nenhuma palavra, nenhum ponto que mostre racionalidade. Só um lado quase que instintivo que só age e murmura. Assim, tá posto que os iraquianos são um bando de selvagens cruéis. É tão explícito que eles nem deixam só na imagem. A imagem é reiterada pela fala alguns minutos depois. A mãe lhe entregou uma granada. Mandou ele para matar os fuzileiros. Uma maldade como nunca vi antes. Tá, a gente já falou desse primeiro ponto, que é fazer o povo iraquiano ser um povo cruel. Agora o segundo ponto que a gente tem que falar também, que essa cena estabelece medidas. Vamos pensar em um outro contexto. Pensa na escola. Pensa na pessoa estudante, no ente estudante. Primeiro naquela pessoa que só tira 9 e 10. Se ela tira 8,5, os professores já começam, tá estranho isso daí. Aí do nada, ela tira um 4. Como assim um 4? Agora vamos mudar para outra pessoa, no oposto dessa linha. Para essa pessoa que só tira 5. Tá sempre fazendo recuperação. Mas aí do nada, um dia, do nada, ela tira um 9. Como assim, velho? Mas agora, esse como assim não é uma decepção. Só uau. É uma aprovação, de certa forma, sabe? Ou seja, se você coloca sua régua lá embaixo, as pessoas não vão esperar muito de você. E qualquer coisa que você fizer, vai estar valendo. É lindo. Agora, imagina que a gente, enquanto público, é o professor. E Kylie é o estudante. A pessoa estudante, esse ente estudante. Já no começo do filme, a gente já viu um grande dilema em uma guerra, que é matar civis. E para piorar ainda mais, uma criança. Tendo isso, a gente aceita dali por diante todas as mortes que ele vai fazer, que chegam na casa de centenas. Mais que isso, todas essas mortes vão ser vangloriadas pelo exército, tornando Kylie pro exército um mito. Pelo que é contado no próprio filme, a gente coloca assim: o homem que mata 100 homens em uma sentada só. We have a legend in our midst. Round of applause for the legend. There you go. We're so proud of you back home on the range, boy. Now it's been said that the legend here can kill 100 men,
with one blow. Juntando esses dois pontos, então, a crueldade e essa construção de medidas, o filme constrói essa força de nos pôr do lado de Kylie por ser justificáveis e previsíveis seus atos, em um ambiente que é dado como padrão assassinar iraquiano, que é colocado como selvagens. Parece que é muita coisa tudo que eu falei até aqui. Parece porque é, eu sei disso, mas tudo que eu falei até aqui será reiterado de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Normalmente, filmes tendem a ser mais interessantes quando apresentam contradições ao longo de sua apresentação. Isso nem sou eu que estou falando, não é meu gosto só. A galera que escreve manual de roteiro, de estrutura classicona de roteiro, normalmente diz isso. No caso aqui eu cito Story do Robert McKee. Um exemplo fácil de se identificar é numa história de um filme que conta a história de um rato que deveria comer lixo que nem a sua família. Mas esse rato se apaixona pela gastronomia e ele tem o desejo, o sonho de se tornar um chefe de cozinha. Contradição, viu? Não é o caso com o Sniper Americano. Aí a gente continua então acompanhando Kylie em sua jornada de assassinatos. Bala em homem aqui, chumbo em outro acolá, seja de um dia ou seja de noite, Kylie tá pronto pra matar. Mas aí a gente vê ali em uns 35 minutos de filme, um dos vilões do filme. Um personagem que está do lado iraquiano e é muito importante. Mustafa, o sniper de preto. Sim, ele sempre está vestido com roupas pretas ou escuras. E adivinha quais cores que o Kylie sempre usa? Cores claras e neutras, creme, marrom, sabe? Maniqueísta? Imagina. Pelo menos ele tem um nome. Olha só a preocupação dos roteiristas, não é mesmo? Mustafa é tão original quanto o filme de distopia adolescente. Mas a gente volta nele depois, ele vai ser um personagem importante. Então a gente meio que fecha esse primeiro ato entendendo várias coisas. Primeiro, a tese do filme. A de que tá tudo bem matar iraquiano. Que no final dos contos só são um bando de selvagem mesmo, que precisa da ajuda do exército dos Estados Unidos, que por sua vez estão lá para salvar esses iraquianos sem nenhuma intenção secundária. Eles só estão ali para impor, com armas e violência, a democracia. Temos a apresentação também de personagens chaves, como Kylie, o protagonista, a sua história também, né? A sua mulher, por exemplo. E também a gente tem a apresentação do inimigo principal, que ali no final do primeiro ato a gente descobre o nome dele, que é Zarqawi, que ele é o objetivo principal da missão de Kylie. E, por consequência dele ser o objetivo da missão de captura de Kylie, ele também vai ser o mote do filme. Ele vai nortear a jornada de Kylie até o final do filme. Por fim, a gente também tem a apresentação, como eu falei antes, do inimigo secundário, Mustafa, o sniper de preto. Ali pelos 40 minutos de filme, então, depois do primeiro ato, a gente entra no que é o recheio do filme, onde o caminho, esse percurso, essa jornada de Kylie realmente vai acontecer. Esse é o segundo ato. A gente começa com uma coisa inédita no filme. Depois de 40 minutos, a gente ouve pela primeira vez um iraquiano falar. Estavam lá, passando de casa em casa, procurando Zarqawi e tudo mais, daquele jeito bem democrático estadunidense de ser, sabe? Chutando porta e tudo mais, e de repente eles encontram um homem assustadíssimo com a sua família e promete que vai dar a eles informações importantes sobre Zarqawi. Mas, em troca, ele pede segurança do governo dos Estados Unidos, tanto para ele quanto para sua família. O acordo ele é firmado. Soldados conseguem as informações do iraquiano, mas o contrário, que é a proteção dos Estados Unidos pelo iraquiano, bom, meio que não acontece, né? O exército de Zarqawi consegue capturar esse homem, e não só mata ele, como antes, o seu filho. De onde saiu esse filho, velho? Pois é, eles só estão de coração na cena mesmo. Em nenhum momento eles falam, em nenhum momento eles fazem qualquer coisa. Mulher apêndice e filho apêndice também, sabe? Eles não fazem nada, eles só estão ali. Estão ali para sofrer e morrer. A importância deles é o choque de suas mortes. Porque quando eu falo que eles mataram parte dessa família, não é simplesmente com um tirinho básico, que nem os Estados Unidos. Não. Não se esqueçam, os iraquianos são selvagens. O implacável Zarqawi é sádico e também mata
com uma furadeira elétrica direto na cabeça. Não é um tiro, é uma furadeira elétrica. A começar pelo filho, é lógico, né? Que para aumentar o nível de sadismo de Zarqawi, para fazer o próprio pai desse filho ver a morte, ver o filho morrendo. E é uma cena que dura um tempo. E dura um tempinho, vai? Não é tipo, enfiou a furadeira na cabeça. Não, não, não. As mortes acontecem lentamente, pra gente conseguir ouvir o choro do pai, que tá desesperado. E também a furadeira perfurando primeiro a perna do garoto, porque também não pode ser na cabeça direto, tem que ser na perna pra falar, isso aqui dói muito, pra aumentar o nível de sadismo. E depois, aí, como ele é bonzinho, ele não vai furar mais parte do corpo da criança, não. Aí vai no crânio, e a gente ouve o barulho. É bizarro. O pai, ele desesperado, ele sai correndo em busca do filho que já tá morto, e ele recebe, não um tirinho também, ele recebe uma metralhada no peito. Uns 10 tiros, e você fica, caralho, pra que isso, velho? A tese do filme está sendo reiterada aqui. Os lobos selvagens, cruéis, que são os iraquianos, estão contra as ovelhas indefesas. A mulher dele depois meio que dane-se, assim. Ela fica lá chorando uma hora e de repente cortou cena, já ela não está mais em lugar nenhum, dane-se. Porque assim, afinal de contas, o que é uma mulher num filme de guerra de hominho, né? Tem mais uma coisa nessa cena. Nessa cena a gente também tem Kylie, Taya, que é a sua mulher, e Mustafa, o sniper de preto. Enquanto a criança está sendo cruelmente massacrada lá à parede de decoração, Kylie está fazendo a cobertura para conseguir capturar Mustafa, também para caso algo desse errado. Bom, eles não conseguem capturar Zarqawi, que sai de cena friamente, pleníssimo, e as coisas realmente dão errado quando Mustafa, o sniper de preto, começa a atirar contra Kylie defendendo seu batalhão. Kylie recebe tiro atrás de tiro e quase é morto em combate. Kylie e seu batalhão conseguem sobreviver. Taya, a mulher dele, estava escutando tudo a partir de um celular de Kylie, pois no início da cena a gente vê eles conversando na maior coisa boa, como se fosse a maior coisa normal estar numa guerra. E ela estava falando de como estava sua gravidez, como estava sua vida nos Estados Unidos. É até meio engraçada a montagem, porque tá tendo um negócio mó sério. Uma criança sendo morta, perfurada. Um cara levando uma metralhada no peito. E corta pra Taya na entrada de um hospital, desesperada, chorando, ouvindo os tiros. Só que é muito, desproporcional. As pessoas estão passando atrás dela tranquilamente, normal. De boaça, ela chorando dramaticamente no chão, desesperada ao ouvir que o marido podia estar levando um tiro na cabeça. Até uma tentativa legal de contraponto, de que a vida continua normal nos Estados Unidos, enquanto crianças sofrem no Iraque. Pobres ovelhinhas, não é mesmo? Mas a cena simplesmente não funciona. O potencial do conflito, ele se esvai completamente a cada momento que a gente vê a atriz que faz Taya em uma interpretação megalomaniacamente dramática com o celular dela. Depois dessa cena brutal, a gente chega ao meio do filme, ao ponto do meio do filme. Kylie volta para os Estados Unidos para encontrar Taya, a sua esposa. Ele voltará mais vezes durante o filme ao Iraque, indo e voltando a esse país. Nisso vai nascer o primeiro filho e posteriormente a segunda. Durante esses vários tempos de indas e vindas para os Estados Unidos, Taya ela se torna uma voz diferente, uma voz que questiona a Kylie. Ao perceber que o marido está ficando muito estranho, ela fica questionando por que ele sempre tem que voltar para a guerra, porque afinal de contas, ele já tinha servido o país dele. Deixasse outros soldados servirem na guerra. A estranheza de Kylie, quando ele volta para os Estados Unidos, é exatamente o grande uau do filme. É os efeitos do trauma de guerra, os efeitos psicológicos que acontecem na cabeça de Kylie. Kylie se recusa a fazer qualquer exame, mesmo que a mulher dele peça várias vezes. A gente começa a ver cenas de Kylie ouvindo tiros, bombas, a furadeira em vários lugares, sendo com uma televisão desligada, ou seja, quando ele vai trocar a roda do carro. Ele sempre ouve esses barulhos que estão relacionados com a guerra. Era nesse ponto, nessa questão do trauma de Kylie, é onde as pessoas, na época,
que defendiam o filme quando ele foi lançado, é nesse ponto que elas se fundamentavam para tentar tirar algo de bom do filme. Vamos lá, por exemplo, a gente tem o Sadovski que escreveu uma crítica de Sniper Americano para o UOL na época que ele foi lançado, e ele foi a favor do filme. Vamos ver esse trecho que comenta um pouco do que eu estou falando aqui. Abre aspas. Defendendo os soldados yankees dos, entre aspas, selvagens, não é difícil imaginar por que Sniper Americano se tornou um fenômeno de bilheteria nos Estados Unidos, com o público indo em massa aos cinemas louvar seu herói. Claro que não é esse filme realizado por Westwood. Longe de abraçar a patriotada estúpida e indo além do lugar comum dos clichês do gênero, o diretor fez um filme anti-guerra, mais preocupado em explorar as consequências do conflito na cabeça de um americano médio, determinado a defender seu país, entre aspas, e menos em fazer um libelo para alavancar o alistamento militar. Definitivamente não é Top Gun. E não é culpa do diretor que uma parcela do público enxergue seu filme de outra forma. Fecha aspas. Desculpa, Sadovski, mas pra mim isso não funciona, cara. A personagem criada para questionar, a Taya, ela realmente faz isso, mas, como eu falei anteriormente, ela coloca tudo sobre a ótica do individual, da família, da relação dos dois e sobre seus filhos. E deixa eu falar uma coisinha, uma guerra não tem nada a ver com questões individuais. Ao contrário, é o máximo do poder do Estado sobre cercear a nossa liberdade individual. Bom, para quem acredita nessas coisas de liberdade individual, né? Enfim, em nenhum momento existe uma crítica válida de Taya ao Estado dos Estados Unidos, ou questionar mesmo a guerra, do porquê Kylie estava fazendo aquilo. O engraçado é que o próprio filme conta a influência da propaganda, da manipulação que Kylie teve a partir das mídias, dos jornais comentando os horrores de guerra e o ataque às Torres Gêmeas. Mas isso é só mostrado. Inclusive, é mostrado como algo natural, e isso nunca é questionado. Nesse caso aqui, nessa parte sobre a não crítica ao Estado, e colocar tudo com um viés de individualidade, eu concordo mais com o crítico Pablo Vilaça. Abre aspas. Eastwood é inteligente o bastante para reduzir a questão da invasão ao Iraque a uma questão pessoal, o que diminui o caráter político do filme. Algo que, sim, podemos condenar do ponto de vista moral, mas que é eficiente como narrativa. Ao personalizar a luta de Kylie, criando vilões bem identificados, como o sniper que persegue o herói, o longa tem mais facilidade para envolver os espectadores que certamente protestariam contra a ideologia do atirador. E não é à toa que o, entre aspas, vilão principal é um sujeito barbudo que se veste sempre de preto e mal diz uma palavra, mantendo o público afastado e impedindo que o enxerguemos como um ser humano complexo e com motivações próprias. Fecha aspas. E uma coisa, essas duas críticas que eu coloquei um trechinho aqui, elas vão estar linkadas na descrição do episódio, assim também como a bibliografia básica que eu utilizei para pensar um pouco nessas coisas que eu estou falando aqui. Mas, vamos voltar para o episódio. Kylie volta para o Iraque e temos a aparição de outro iraquiano que... Não, pera, vocês estão sentados? Vocês não estão preparados para essa informação. Vocês não estão sentados. Eu vou falar, hein? Eu vou falar. Ele tem fala. Mais um personagem que fala. Até parece mentira, né? Mas ele não é uma ovelhinha indefesa, gente, que nem o anterior. Ele é traiçoeiro. Ele é ardiloso. O pelotão de Kylie, ele invade essa casa porque eles têm o objetivo de vigiar um prédio que está na frente dessa casa. O problema é que, assim, tem uma família iraquiana vivendo ali, mas quem liga, né? Bom, o pai da família, ele oferece comida, bebida e tranquilidade pro pelotão de Kylie. Mas aí, do nada, numa noite que eles estão lá passando com esse cara, eles encontram muitas armas escondidas. Muitas armas mesmo escondidas na casa. O pai da família, era aliado aos Zarqawi. Os estadunidenses ficam pé da vida com esse iraquiano e obrigam ele a mostrar um esconderijo que ele tinha por ali. Mas quando o cara vai mostrar o esconderijo, ele se volta contra os estadunidenses,
Nossa, quem diria, não é mesmo? E aí tem até troca de tiro e tudo mais, explosão, bomba, meu Deus, filme de guerra, E de novo reitera essa frieza e selvageria iraquiana, que o cara foi frio o suficiente para bolar esse plano na cabeça dele de ir lá e se voltar contra os Estados Unidos. Aqui a gente já tá pra metade do filme, pra lá da metade do filme. E o melhor amigo de Kylie, que a gente vê uma construção muito grande durante o filme, deles conversando, deles virando amigos e tudo mais, ele morre nas mãos de Mustafa, o sniper. Kylie, então ele começa só a retornar pro Iraque, parece com o objetivo de se vingar pelo seu amigo. Mas, sabe, é perceptível que é uma briguinha tão chula, é uma briguinha de macho, de medição de pau, sabe? Com um cara, no caso que é o Mustafa, o sniper de preto, que é tão bom no quesito de sniper, se não melhor que ele. É bem ridículo. É meio que o Zarqawi fica tipo, dane-se na história, não importa mais Zarqawi, o que importa é o Mustafa, o sniper. Quando finalmente, perto do final do filme, que Kylie consegue matar Mustafa, o sniper, o filme ele muda completamente de tom. E Kylie, pela primeira vez, fica assustado da guerra e vai embora de vez do Iraque, para nunca mais voltar. E a missão principal com Zarqawi é o que eu falei, dane-se. O importante era vingar o amigo, no final das contas, e o que a gente estava vendo até então é meio que pra nada. Mas, em compensação, essa cena de guerra final é a melhor cena do filme. A única que me fez realmente sentir algo que talvez tenha me dado um mínimo de contradição que eu estava querendo desde o início do filme. Kylie, burro e sedento pela vingança, em um primeiro momento, não liga pra bucha que ele vai enfiar no pelotão se atirar em Mustafa, o sniper de preto, mostrando ao inimigo sua localização, porque eles estão lá quietinhos, e se o Kylie atirasse, ia dar ruim pra eles. E adivinha? Dá ruim pra eles. Porque quando o Kylie consegue matar o Mustafa, o sniper de preto, o Kylie percebe que ele fez uma idiotice muito grande. A bucha é gigantesca. Chega helicóptero inimigo, carro e mais carro com um soldado que chega atirando já nos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisa fugir e eles nem conseguem ter carro ali suficiente para botar toda a galera dos Estados Unidos para conseguir fugir dali. Fica pior ainda e mais caótico quando chega uma tempestade de areia para piorar a situação. E é muito legal que a cena é construída para você não conseguir ver nada direito. A gente ficou ouvindo os tiros que passam, a gente não vê nada, só os tiros. As coisas sendo destruídas pelos tiros, bomba jogada. O som barulhento é muito imprevisível e a câmera também é imprevisível. E ela vai acompanhando os soldados dos Estados Unidos. E essa montagem vai cortando e a gente vai ficando tão perdido quanto Kylie na tempestade. E é muito interessante essa construção que você fica perdido e realmente dá, pela primeira vez, a sensação de como é estar numa guerra de verdade, de você estar perdido às vezes, de não ter esperança às vezes de conseguir fugir daquilo. Mas Kylie e seu pelotão conseguem fugir no final das contas. Aí, fim, tela preta? Não, esse não é o final do filme. A gente vê o final do filme com uma sequência final com Kylie finalmente feliz. Ele tá nos Estados Unidos, contente, sem nenhum trauma mais, família comercial de margarina ali, com seus filhos grandes já, com a mulher, ai que lindo, maravilhoso. Ele tá junto com outros soldados, que ele cria um grupo de soldados traumatizados, muito lindo, todo mundo brincando. E o Kylie realmente se engaja na causa dos soldados traumatizados. Ele conversa com todo mundo, é amigo, tão galera, eles vão tomar umas brejas juntos, fica brincando de atirar em latinha, sabe? Tudo isso de homem com arminha faz. Mas essa generosidade se acaba com um soldado traumatizado que mata Kylie. A gente só vê a figura desse ex-soldado, a gente não vê a morte de Kylie nem a conversa que os dois tiveram. Desse ex-soldado no filme é mostrado como um homem soturno, com um olhar perturbado, sabe? E logo depois que ele vai conversar com esse cara, a morte é dada com uma cartela final que fica preto e a gente vai para essa cartela escrito: Kylie foi morto naquele dia pelo veterano que estava tentando ajudar. Mas aí pessoas podem me atacar falando: ah, mas você pulou um monte de coisa do filme? É isso mesmo, eu pulei bastante coisa do filme. Eu pulei várias coisas mesmo, várias coisas. Eu pulei, por exemplo, um soldado estadunidense que eles veem morto em uma tortura. A gente vê a bondade de Kylie em não matar uma outra criancinha, olha só como ele é bondoso. E até pulei a tentativa de contraponto que tentam fazer com Mustafa. Isso porque
tudo isso não acrescenta em nada o que já tinha sido comentado anteriormente, da tese dos selvagens e da bondade dos Estados Unidos. Tá achando que tudo isso aqui ainda é pouco? E os créditos finais, com essas cenas, com essas imagens reais, gravadas no mundo real mesmo, de pessoas que estavam lá vendo o funeral de Kylie, que não foi só um funeral qualquer, foi uma passeata, os carros levaram, vários carros levaram o caixão de Kylie, o exército fez um mega evento, enfim, foi uma coisa super espetaculosa, foi uma coisa que era pra realmente colocar Kylie como herói. Kylie, esse que matou muita gente no Iraque. Essa talvez seja a sequência que mais me irrita, porque a história ela é baseada em fatos reais. E você misturar imagens construídas, hollywoodianas e tudo mais, com imagens reais, é muito problemático. Porque você mistura e você borra os limites entre ficção e realidade. Você constrói símbolos a partir de ficções. Kylie, para realmente muitos lá, é considerado um herói, sendo que ele fazia a mínima ideia do que ele estava fazendo. Ele não tinha nenhum pensamento crítico. Ele só era um cara que gostava de matar. Você acha que eu tô terminando também, que nem o filme tava terminando? Você tava achando que o filme tava terminando? Tá achando que o podcast tá terminando? Não tá terminando, não. Tem mais coisa. Tem algumas coisas ainda que eu quero comentar. Sabe quem dirigiu o filme? Os críticos, eles comentaram. Eastwood. É o Clint Eastwood. Isso diz muita coisa. Clint Eastwood é uma figura carimbada de Hollywood. Ele é repetido muitas vezes em Hollywood. Para começar, ele atuou em muitos filmes de western, ficou famoso por ter interpretado nos anos 60 O Homem Sem Nome da trilogia dos Dólares de Sergio Leone. Tá, mas por que eu tô falando isso? Eu acho importante esse pequeno contexto, que fundamenta a cabeça de Eastwood de alguma forma. O western, em toda a sua carreira, mesmo quando começa a ser diretor, vai ser algo que está ali sempre presente e vai estar sempre em pequenas doses. Sniper americano repete isso, mas assim, em grandes tonéis industriais. Western é a linguagem, é o gênero de legitimação da tomada do oeste, do território que hoje a gente considera os Estados Unidos. Western é a legitimação enquanto imagem, enquanto símbolo do cowboy branco, heróico, forte e cristão contra o povo indígena, não branco, selvagem e pagão. Sniper americano, esse gênero de filme que ele se enquadra, que é o de guerra ao terror, segue preceitos muito similares. Quando eu estava fazendo uma pesquisa rápida sobre notícias desse filme, eu encontrei duas informações muito divertidas. Uma não tem nada a ver com direção, mas é que o filme foi gravado, uma parte dele, no próprio território dos Estados Unidos, em Los Angeles. Outra parte no Marrocos. Lembrando que Marrocos fica na parte oeste da África. Fica muito longe do Oriente Médio. E Hollywood ainda se vende como realista. Sobre essa informação é só isso mesmo. É só uma coisinha divertida. Mas voltando a falar da direção. A outra notícia é que quem começou o processo de direção do filme, quando ele ainda estava em processo de roteiro, era Steven Spielberg, o mesmo diretor de A Lista de Schindler, e uma outra porrada de filmes dos anos 80 que cimentaram boa parte da cultura pop, como ET o Extraterrestre. Ele, em algum momento da produção do filme, desistiu. Largou mão. Foda-se, tem coisa melhor pra fazer. Talvez outro filme com orçamento milionário, mas... eu acho divertido isso, porque a minha impressão, só a minha humilde opinião, que não tem nenhum embasamento de notícia, entrevista ou qualquer coisa que ateste isso, é que, pra mim, dá pra ver alguns pontos deixados plantados por Spielberg. Plantou, mas o solo da produção era tão seco, arenoso, que só ficou aqueles galinhos secos e quebradiços, sabe? Uma dessas ideias plantadas, a meu ver, na minha humilde opinião, é a narrativa de Mustafa. A dele ser um atirador olímpico, sírio, e que também tem uma família, e que também é tão bom quanto o Kylie nessa coisa de ser sniper. Pra mim isso tem uma cara muito forte de ser Spielberg. É um elemento que tem uma essência de contradição muito boa no roteiro, mas que no final do filme ficou tão mal trabalhada de maneira tão porca, que a contradição quase que morre. Parece que Eastwood só olhou isso e ficou com muita preguiça de arrancar esse galho seco do roteiro, sabe? Falou, deixa isso aí. Desenvolve melhor as coisas mais importantes, tipo os filhos de Kylie.
Antes de acabar de vez, eu queria adicionar uma última coisa. No início de 2022, em uma manobra militar, a Rússia invadiu Donetsk e Lugansk. Havia começado a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A mídia ocidental entrou em um frenesi com a notícia. A cobertura do evento então começou a ser noticiada incessantemente, como não poderia deixar de ser. O público ficou engajado com o assunto. Em todo lugar, só se falava no assunto. Afinal, mais uma guerra na Europa. Será que a gente estava entrando na Terceira Guerra Mundial? Eita, agora os Estados Unidos se meteram no assunto. A Guerra Fria não acabou, hein? Sabe esse tipo de conversa especializada? Isso, porque quando eu comecei a escrever esse roteiro para esse episódio, a guerra entre Israel e Palestina não tinha nem começado. E a gente tem que mencionar, não é guerra, é massacre. E para uma outra coisa, agora que tem guerra entre Israel e Palestina, quem liga para a Ucrânia e Rússia? Mas enfim, o que mais me pegou nem foi a guerra, ou sobre como diziam a Ucrânia está sofrendo com a autoritária Rússia. A mídia ocidental conseguiu verbalizar o que sempre esteve subentendido. Certas guerras, pelo visto, são mais desumanas que outras. Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe. These are not refugees from Syria. These are refugees from neighboring Ukraine. I mean, that, quite frankly, is part of it. These are Christians, they're white. But this isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European. Pelo visto, existem países que devem ou não devem participar de uma guerra. Pelo visto, existem países que merecem mais guerra do que outros. Guerra na Europa? Como pode isso? Esse povo bem tratado e rico sofrendo? Não, isso não pode. Guerra em outros países. Mas já, guerra em outros países? Não, isso é normal. Essa gente é assim mesmo. Mais afeita à guerra. Mais sem esse senso europeu de civilização, de civilidade. Normal. Nada novo mesmo. Pode continuar atacando bomba. Atacando exército. Fazendo o exército entrar. Fazer ditadura. Para impor democracia. Impor democracia. Para que possa existir esse tipo de pensamento e que a opinião pública concorde com ela precisou de muita, mas muita construção simbólica para que a ideia de certos povos mais civilizados e humanos que outros fosse solidificada. E nisso o cinema estadunidense é especializado. Por episódio de hoje, é isso. Qualquer coisa me sigam nas redes sociais para saber mais sobre o meu conteúdo, sobre o Imagem Fala. Eu tenho tanto Instagram, TikTok, também tenho no Spotify e no YouTube, todos com o mesmo arroba. Eu consegui fazer isso, todos com o mesmo arroba. Arroba qualquerlucas1 e o numeral 1 mesmo, então arroba qualquerlucas1. E assim, eu sou tão pouco de rede social que eu consegui falar errado. Essa é a segunda gravação que eu faço, eu só percebi quando eu fui editar. Então assim, burro, né? Consigo pensar na analogia de uma montagem, mas pra lembrar do próprio arroba do programa não lembro, né? Burrice, né? Espero que vocês tenham gostado. Só Deus sabe quando vai ser o próximo, mas provavelmente vai ser menos de 6 meses que o próximo episódio vai lançar. Tomara que o mês que vem, no mínimo. Enfim, muito obrigado, gente. Até a próxima.